A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu. Ela é o nosso meio de comunicação direta com o Criador, uma ponte entre o céu e a terra. E não há exemplo maior de vida de oração do que o próprio Jesus Cristo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele priorizou a oração em sua caminhada terrena, mostrando que essa prática é essencial para uma vida espiritual saudável e alinhada com a vontade do Pai. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na vida de oração de Jesus, entender sua importância e aprender como podemos aplicar esse exemplo em nossa jornada de fé. 1. Jesus começava o dia com oração. Uma das características marcantes da vida de oração de Jesus era sua busca por Deus logo no início do dia. Em Marcos 1:35, lemos: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus entendia a importância de começar o dia em comunhão com o Pai. Antes de tomar qualquer decisão, antes de realizar milagres ou pregar, ele buscava força e direção na oração. Esse é um exemplo poderoso para nós. Antes de enfrentarmos os desafios diários, devemos buscar a presença de Deus. 2. Jesus orava. Antes de tomar decisões importantes, antes de escolher os 12 discípulos que o acompanhariam em seu ministério, Jesus passou a noite inteira em oração. Lucas 6:12-13 nos diz: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também designou apóstolos. Essa passagem nos ensina que, diante de decisões cruciais, não devemos confiar apenas em nossa sabedoria, mas buscar a orientação de Deus em oração. 3. Jesus orava em momentos de aflição. Jesus também demonstrou a importância da oração nos momentos de angústia. No Getsêmani, antes de sua crucificação, ele se retirou para orar, conforme registrado em Mateus 26:39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nesse momento de dor extrema, Jesus nos ensina que podemos derramar nossos corações diante de Deus e, acima de tudo, confiar em sua vontade. 4. Jesus orava em gratidão. Além de buscar ao Pai em momentos de necessidade, Jesus também orava em gratidão. Um exemplo disso é João 11:41-42, quando ele ressuscita Lázaro. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Jesus reconhecia que tudo vinha do Pai e demonstrava sua gratidão em oração. Esse é um princípio essencial para nossa caminhada cristã, sempre agradecer a Deus pelas suas bênçãos. 5. Jesus ensinou seus discípulos a orar. A oração era tão importante para Jesus que ele ensinou aos discípulos como orar. Em Lucas 11:1-4, vemos que um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Foi então que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, um modelo de súplica que nos ensina a reconhecer a santidade de Deus, buscar sua vontade, pedir provisão, perdão e proteção. 6. Jesus intercede por nós. Um dos aspectos mais poderosos da vida de oração de Jesus é que ele continua intercedendo por nós. Em João 17, encontramos a oração sacerdotal de Jesus, onde ele intercede não apenas pelos discípulos, mas por todos os que viriam a crer nele. E em Hebreus 7:25, lemos: Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Saber que Jesus ora por nós deve nos encorajar a seguir seu exemplo e nos dedicar ainda mais à oração. Conclusão. Como podemos seguir o exemplo de Jesus? Diante desse modelo perfeito de vida de oração,
Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária? Aqui estão algumas práticas que podemos adotar. 1. Separar um tempo diário para orar, preferencialmente no início do dia. 2. Buscar a Deus antes de tomar decisões importantes. O terceiro, orar não apenas nos momentos de aflição, mas também em gratidão. 4. Usar a oração do Pai Nosso como base para nossas orações. 5. Interceder pelos outros, assim como Jesus intercede por nós. Para finalizar, vamos fazer comigo a oração que Jesus nos ensinou. Se você puder se ajoelhar diante da presença de Deus, pode fazer. Se não conseguir, apenas levante suas mãos para o céu e ore assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A oração não é apenas um ato religioso, mas um relacionamento vivo e profundo com Deus. Quando seguimos o exemplo de Jesus, nossa fé se fortalece, nossa vida espiritual floresce e encontramos paz e direção para nossa caminhada cristã. Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre a importância da oração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua vida de oração.